como você começou na música? Como nasceu o interesse pela música, pelo baixo? Como que se deu? Eu não sei se algum dia eu falei assim, eu me decido pela música, né? Assim, eu acho, às vezes eu vejo muitas crianças, assim, quando eu crescer eu quero ser isso, não sei o que lá. Não, eu acho que a música foi uma coisa natural na minha vida. A minha família, quer dizer, o meu avô, que eu não conhecia, o pai da minha mãe, ele escrevia valsa e tal. E era meio multi-instrumentista e ele obrigou os filhos, obrigou mesmo, né? Assim, não era, filhinho, vai estudar, não, você tem que estudar. Eram 9 filhos, então ele morreu e quando eu nasci ele já não estava mais vivo, mas a minha família era fazer sarau. Todo o repertório, não sei como, não sei se eles tocavam tudo isso, mas sabe... Ataulfo Alves, quer dizer, toda essa geração, né, antes da televisão, os cantores do rádio e tal, é uma coisa que já me penetrou. E, não sei, assim, daí a gente foi meio pioneiro, meu pai era pioneiro na questão de acampamento, né, a gente naquela época que nem tinha recursos, mas a gente viajava bastante, então sempre tinha muitas coisas nas cantinas, sabe, assim, de ficar cantando e tal. Então, quer dizer, eu fui indo e a música sempre foi permeando. E quando eu entrei na faculdade, na ECA, também tinha assim, uns eventos que chamavam Woodstecka, em vez de Woodstock, era Woodstecka. Então já tinha, sabe, uma coisa de música, de cantar, de ir pra sítio, ficar tal, fumando e pá. E daí numa ocasião, eu sempre, minha mãe sempre me colocou para estudar mesmo, né, porque assim, parecia que fazia parte dessa classe, acho que na época a gente podia chamar de classe média, né, hoje em dia eu não sei mais como é que estão as coisas, mas a minha mãe foi professora primária, né, quer dizer, tinha um salário, na época acho que dava até, né, então quer dizer, eu sempre fui aprender a tocar piano, né, mas daí quando chegou na faculdade, que eu fui mais pro rock e tal, não, teve uma época que eu voltei a estudar, porque eu achava que eu tinha que saber essa linguagem para poder... não muito teórico, mas assim, a gente teve um grupo que chamou As Gralhas Malditas e tinha a banda que acompanhava chamava Bafo Matinal. E a gente meio que se pegava um pouco porque eles não aceitavam muito a nossa opinião, assim, sei lá, acho que pensavam, essa mulherada não sabe nada. Talvez, não sei, não estou acusando. Mas eu resolvi estudar mesmo. Daí fui estudar na Fundação das Artes de São Caetano. Mas daí chegou uma época que eu falei assim, não é isso que eu quero, né? Não quero me distanciar muito, e foi quando eu conheci o punk rock. E daí eu resolvi montar essa banda, fui atrás das amigas e a gente montou os Mercenários. E eram todas amigas de colégio mesmo? Não, amigas da USP. Né? Assim, a Ana era da ECA também, fazia jornalismo, a Rosália fazia história, e a Anaí, que no comecinho estava junto, fazia ECA também, só que então a gente ficou só em 3 e faltava sempre a bateria. Até que um dia o Edgar foi em casa e viu um ensaio e quis tocar bateria, então quer dizer, ele foi o primeiro integrante, daí a gente conseguiu sair da sala de ensaio. E como se deu esse contato com a Baratos Afins para que o primeiro disco da Mercenárias fosse lançado? Por exemplo, na época tinha... Assim, gravadora grande podia esquecer, né? Não dava. Eles pegavam só as bandas que tinham, assim, um pezinho no comercial, entre aspas, né? Assim, um rock mais digerível, né? Então, tinha uma época que os produtores estavam pescando mesmo isso, né? Penny Smith, que pegou, sei lá, o Ira, começou os Titãs, mas muito antes disso... estavam aparecendo já os selos independentes, então, sei lá, os punks tinham mais
Eu achei que eles se viravam bem na época, né, assim, acho que o Redson também tinha formas de gravar, eles tinham muito contato com o pessoal lá de fora. Ataque Frontal, né, o Redson, né? É, então, eu acho que as bandas que tinham um estilo mais definido, né, assim, punk rock, tinham mais apoio entre eles mesmo, né? E daí tinham umas bandas mais diferenciadas que tinham algum recurso, então conseguiam gravar, e daí era só arranjar um selo, né? Tinha o Wop Bop e tal, e a gente que não tinha nada e sabia que não ia dar, a gente nunca ia ser pego por uma gravadora. Eu não sei como apareceu, se foi o Luiz que procurou a gente, quer dizer, eu não me lembro de ter ido atrás de ninguém, assim. E daí a gente resolveu gravar com ele e foi um período difícil, era um pós-ditadura, bem assim, então eu me lembro que demorou muito para sair o disco, porque teve crise de papel, teve um monte de coisa, assim, então a gravação foi bem rápida, porque foi praticamente uma sessão e depois uns vocais. Foi quase ao vivo mesmo, acho que foi ao vivo, e daí depois ficou uma puta embrolação para sair o disco por causa de crise. Por ser ao vivo é muito bem gravado, né? Em termos de qualidade. Sim, mas assim, a gente pegou um período que os estúdios ainda não tinham um know-how de rock, né? Assim, apesar de ter tido as bandas de rock, né, dos anos 70 tal, né, Joelhos de Porco, aquela leva, mas aonde a gente foi parar no Vice-Versa, o que eu senti é que eles não entendiam ainda o rock, né? Não entendiam ainda a captação do rock e tal. Então, quer dizer, o clima não estava assim, né? O pessoal que costuma, sabe, gravar MPB e tal, não tem nem o ouvido. O rock, né? E também eu sinto que as pessoas, elas são muito emocionais, né? Assim, o técnico, ele tem que ser muito neutro, né? A função dele é captar o som como deve ser captado, e até as pessoas mostrarem exemplo, olha como é que é o bumbo, ou a caixa e tal. E eu sinto que aqui a gente tem muito essa coisa de quer dizer, não me interessa, o técnico bom é aquele que faz o que você quer que ele faça, bem feito. Mas eu acho que assim, eu sinto que o som é pequeno, né, assim, pequenininho, mas sem dúvida que ele é adorado, né, o primeiro disco, assim, é bem... Ele teve impacto grande, né? Ele teve assim, no underground, né, na cena independente, ele foi muito bem vendido logo no começo, assim, e justamente por isso que a Odeon veio atrás da gente, né, porque foi uma banda que nesse underground conseguiu subir rápido, né. Você acha que a internet afastou muito o pessoal da cena underground, da cena independente, ou não? Ela serviu para unir? Olha, você sabe o que eu estava pensando outro dia, não sei se foi com a Mari que está tocando com a gente, é que o que eu acho que aconteceu, assim, os anos 80 inaugurou esse tal de underground independente. Acho que antes disso não tinha esse mercado, né? Acho que mesmo assim, sei lá, se você for pensar nas coisas musicais mais avançadas, até acho mais arrojadas do que hoje em dia, tipo Mutantes, né? Eles eram uma banda normal, que fizeram um monte de disco, venderam pra caramba, tocaram pra caramba, e parece que depois aconteceu, recolheu tudo de novo, né? Começou uma nova jornada, e eu acho que a partir de então é que teve essa história do independente, alternativo e tal. Então, eu acho que nos anos 80 começou com isso. Hoje em dia eu já não sei mais o que é independente alternativo. Eu não sei mais o que você diz que é uma linguagem alternativa. Porque eu acho que hoje em dia você pode se dizer alternativo, mas não é, eu não acho alternativo. Eu acho tão comercial quanto muitas coisas. Só que
como tem tanta gente e tem tanta panela, então não é qualquer um que vira, né? Mas assim, em termos de linguagem, eu acho tudo muito... Comercial? Comercial não, assim, digerível, né? Assim, por exemplo, o que aconteceu? Mercenárias não era digerível e nem é até hoje, assim, se você coloca um exemplo básico, por exemplo, Inimigo, que é uma música básica, agradável, né? Ninguém está ofendendo ninguém, não é berro, não é nada, mas a estrutura dela não é tão normal, né? Então, uma pessoa com gosto comum, assim, pode achar coisa meio estranha. Então, isso eu acho que é um alternativo, porque você está apresentando uma opção, né, de ampliar a linguagem, e que essa ampliação, o mercado não está aberto para isso, porque não é uma venda de massa, por exemplo. Né? É isso. Bom, depois do fim da banda, você foi para Berlim, onde passou a trabalhar ali no cenário independente de Berlim. Qual que é a principal diferença entre o cenário de Berlim e o cenário daqui paulistano? Bom, quando eu fui para a Alemanha, primeiro eu fui para Karlsruhe, que é no sul da Alemanha, fiquei 7 anos lá. Quando eu cheguei em Berlim, não cheguei em Berlim direto, fui para Karlsruhe, quer dizer, eu fui lá e eu me casei. E esse meu ex-marido, ele fazia parte de uma banda que eu conheci no Brasil, The Blech. Então, quando eu cheguei lá, eu fui meio incorporada na história, porque tinha a Shirley que tocava tuba e teclado e acordeon, o Rubro baterista, o Rupi no vocal e também tocava uns trompetes, e o Helmut, que foi meu marido, teclado, violino e tal. Quer dizer, eles não tinham baixo. Né? Então eu comecei a ensaiar com eles tal, e fiz alguns shows, mas era tudo tão conflitante, assim, eu não entendia direito o que eles falavam, eles viviam discutindo, super perfeccionista, o clima era muito estranho. Eu falei assim, é melhor eu parar, porque não vou nem durar na banda e o meu casamento vai pro beleléu também. Então a gente fez algumas apresentações, daí eu parei e comecei, e o meu ex-marido, ele fazia a programação do Jazz Club, ele tinha um dia especial durante o mês que chamava Music Circus. Então ele me chamou para fazer, eram vários artistas. Então eu preparei um solo com umas máquinas e tal. Acho que eu tinha já uma bateria eletrônica. E daí deu super certo, assim, as pessoas super gostaram. Então eu comecei a fazer solo. Com muita eletrônica, eu programava tudo no Atari e tal. E era um repertório bastante experimental, assim, fui bem radical, e também eu fazia muita improvisação com ele, né, improvisação livre mesmo, em galerias, assim. Então, quer dizer, quando eu fui para a Alemanha, eu explorei bastante um outro lado que no Brasil, uma que não faz parte muito da cultura, né, do músico brasileiro, e também o mercado aqui, acho que, sei lá, tem 2, 3 centros que devem fazer improvisação, e lá, além de eu ter montado esse projeto solo, que eu viajei bastante com ele, assim, logo no primeiro ano, eu me lembro que eu fiquei impressionada, que fiz muito mais shows do que as Mercenárias fizeram no Brasil durante 6, 7 anos. Nossa! E ganhava legal, assim, né, sei lá, eu sozinha, na época, 500 marcos, 600, né? Depois, quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, a gente pegava 1.200 marcos, assim, era razoável. E eles pagam a gasolina essa, tal, isso daí seria o cachê mesmo. Pô, legal isso. Não, era bem legal. Então, quer dizer, eu fiz isso, bastante experiência, tenho muita composição, fiz trilha sonora para dança e teatro, instalação. Então, quer dizer, eu consegui desenvolver muitas coisas que eu acho que no Brasil eu nunca teria a chance, né? Eu ficaria talvez só nessa linguagem, e que não é isso só que eu gosto muito de trabalhar com clima, com ambiente, né? Com coisas meio que talvez para mim seja normal, mas tem pessoas que devem achar meio esquisito, assim. Sim. Mas é justamente isso, né? Porque
cada um tem uma vivência e... Uma visão diferente de música. Também. E também quando você, sei lá, por exemplo, na Alemanha tem tanta mistura, tem tanta gente, tem, sabe? É tão normal você escutar música indiana, africana, árabe, você tem um acesso, né, muito fácil a isso. Então, você vivencia as coisas realmente, sabe, não é um brasileiro tocando música indiana, é um indiano tocando música indiana. Né? E daí quando você tem contato, você fala assim, bom, ele deve estar tocando bem, né, porque você não conhece direito a linguagem, você nem sabe. Quando você vê um brasileiro tocando na Alemanha e o alemão acha o máximo, você fala assim, o cara não é legal, né, porque aqui, conhece, né? Aqui você tem contato com os puta sambista e tal, né, assim. Então, foi isso mais ou menos a minha jornada. E qual foi a banda, o artista que mais influenciou a Sandra? Ainda naquele começo de década. Você está falando, o que eu vejo assim, musicalmente, eu não posso dar nenhuma referência, porque eu nunca fui, por exemplo, eu admiro alguns baixistas, mas o que eu toco não tem nada a ver com esses baixistas, né? Ou então, a gente admirava, sei lá, a Nina Hagen, justamente pela postura, mas a minha música não tem nada a ver com a música da Nina Hagen. Então, é mais, eu acho que as questões de atitude, né, que eram mais exemplos pra gente do que o som em si, né? Então, assim, você pode pegar Mercenárias e de repente traçar alguma semelhança com, sei lá, hoje em dia às vezes tô pescando ali no YouTube, vou indo no labirinto, de repente eu vejo uma coisa até antiga que eu falo, nossa, tem essa pegada, né, que é a pegada meio pós-punk mesmo, né? Então, pra mim pode ser tanto Ângela Maria, sabe, Maria Alcina, Pat Smith, quer dizer, isso citando as mulheres, ou então, sei lá, bandas como, até esqueci o nome, eu gosto muito assim do artista que tem, como que se diz, que carrega um pouco de humor, ou um pouco de irreverência, né? Então, tem cara que é bom, eu acho assim até que, por exemplo, o Nick Cave ou o Neubauten, eles têm uma irreverência, eles têm a consciência do que eles são hoje em dia, por exemplo, e sabem trabalhar a imagem, o conceito, né, de maneira madura. Eles não entram ingenuamente no palco, nessa área do pop, né, do rock. Tem cara que mergulha com um ego gigantesco, né, e vai lá mais para fazer pose realmente do que mexer com a linguagem, mexer com sei lá, porque assim, a música ou a arte, ela tem esse poder, eu acho, de quebrar alguma coisa na pessoa, né? Se a pessoa se abre, ela pode, por ela, né, ela pode dar um passinho a mais, sabe assim, na mente ou nas possibilidades. Senão, na hora ela pode ter um choque ou ver um filme, né? Às vezes tem um filme que te abala, assim. Agora, se aquilo realmente mexeu com você, daí você vai ver no teu dia a dia. Então, é meio por aí. Certo. Bom, a Sandra de hoje é diferente daquela Sandra de antigamente. Vendo os dois álbuns da Mercenárias hoje, o que você faria de diferente naquela época? Olha, pra mim, o que me incomoda mais não é nem... é mais, eu acho que o que me incomoda no Brasil é mais a captação e a mixagem mesmo. Eu acho assim que eu melhoraria esses pontos, porque eu acho que o que a gente fez era o que a gente era mesmo, né? Assim, não tem o que mexer. E eu acho que justamente aí é que tem a graça da coisa, né? Assim, o aspecto do primeiro disco, que é mais cru mesmo, né? Assim, e tem essa força, tem essa energia. Eu acho que eu não mudaria nada, não sei, essa coisa de... A pós-produção mesmo. Acho que Empoderamento feminino.
O que você acha a respeito do feminismo hoje? O assunto está muito em voga, né? Atualmente. Bom, assim, eu estava também batendo papo com uma amiga em relação a isso. Assim, eu não gosto da palavra empoderamento, porque isso remete a poder, e eu acho que poder significa que alguém está acima de outro. Então, eu não simpatiza a palavra. Também eu acho assim que quando começou o feminismo tinha um cenário até mais homogêneo, talvez. E hoje em dia assim, você está num bairro, se você vai para o outro, a situação da mulher ou do cara é diferente, a cabeça do outro é diferente. Então, quer dizer, é muito difícil você generalizar, né, com faixas e palavras e tal. Eu acho que as questões, elas têm muito uma época de acontecer, então momentos históricos que são interessantes ou necessários. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm que se unir pelo ser humano. Então eu acho assim que uma vez que você diz sobre respeito ou oportunidade, então você já está incluindo todo mundo, né? Assim, você está incluindo todo mundo, você não precisa ficar fazendo até facções, né? E ainda tem mais coisa ainda, tem o feminismo, daí tem o feminismo negro, daí tem, assim, parece que está tendo tanta coisinha, e daí de repente umas se une àquilo, então ficam pequenas turminhas, assim, quer dizer, não sei. Eu não sei o que dizer porque a minha mãe sempre foi muito independente, atuante, ela foi professora, né, aposentada agora, e com 18 anos ela comprou um carro com conversível, que era um absurdo na época, uma mulher fazer isso, quer dizer, ela fez na boa, assim, queria usar calça porque era mais confortável, não porque ela achava que ela tinha que ser que nem homem, eu tenho o mesmo direito que homem. Então, eu fui criada numa naturalidade de igualdade, assim, não tenho, para mim é normal essa oportunidade para o ser humano, assim, e se em algum momento tem uma injustiça, todos têm que ir lá atrás e questionar por que está tendo essa injustiça, qual é a diferença, né? Então, para mim é muito difícil falar sobre isso, né? Porque eu não compreendo muito. Nossa, o que começou, muitas lutaram, tem tantas artistas que não tiveram nem aí e fizeram o que tinham que fazer sem ter pessoas defendendo. Não sei se eu te respondi. Sim. Hoje, há possibilidade de vir um novo disco da Mercenárias, inéditas? Sim, tem possibilidade, sim. Quer dizer, tem inéditas que não foram gravadas, né, composições... Não foram gravadas nem lançadas, né? Material novo. Isso. Tem isso também da época, e também existe a possibilidade de ter novas criações, embora Mercenárias não é mais o que era, que eram o conjunto de 3 ou 4 pessoas, né, que através de alguma improvisação, ou então uma trazia a letra e tal, tinha esse espírito mesmo, né, todas compartilhavam, apesar de cada uma ser muito diferente da outra, mas era, não sei, a gente conseguia ver o que todas compactuavam. E hoje em dia, não, assim, durante os últimos 12 anos, teve muita troca de pessoa. Então, quer dizer, nesses anos a gente ficou mais a banda interpretando Mercenárias, né? Então, e a música teve as suas mudanças, porque conforme uma musicista, se ela vem de uma corrente mais rock and roll, ela vai ter uma pegada diferente da Ana, que era uma pegada mais crua, né? E eu acho assim que se vier a acontecer isso, eu acho que vai ser muito
do meu conceito, né, do que poderia ser Mercenárias, e é lógico que com a opinião dessas outras pessoas, mas também tendo um pouco de cuidado para não, pro próprio estilo, o próprio conceito não ser... exatamente, porque a pessoa não adianta, ela tem um jeito, né, mas vai ter que ter um pouco de cuidado, porque senão vira outra coisa, né, vira e não é legal, né, de repente... Os fãs mais antigos não iam gostar, né? Bom, os fãs mais antigos ficam em casa, muitos Verdade. Eles nem... E qual a sua mensagem final para todo mundo que vai estar assistindo? Se for pensando em pessoas que fazem música, eu vejo o seguinte, que pensando em evolução, as pessoas que, por exemplo, se tem alguém que gosta de tocar só heavy metal, eu acho que vale a pena escutar tudo. Porque se você não escuta tudo, você não tem como assim, desenvolver até a própria linguagem que você está fazendo, né? E ir pra frente. Você vai ficar meio naquele formato sempre e com dificuldade até de alcançar uma originalidade. E para quem gosta de música, o mesmo. Tem que escutar muito, tem que... porque daí você... a pessoa não pode confundir o gosto com a qualidade, né? Então, assim, tem coisas que eu posso falar assim, é muito bom isso, mas eu não gosto, né? Assim, não tenho identificação. Mas tem coisa que eu posso falar assim, é muito ruim, né? É muito ruim porque eu sei que é ruim, eu sei que, sei lá, o cara desafina, eu sei... Ou então, por exemplo... eu não sinto que ele está comunicando alguma coisa, ele está muito no superficial, ele está né, por exemplo, tem um monte de cantores, quando você vê na televisão, esses programas que vai lá, o cara e tal, você vê que ele é só formato, né, ele pega um tipo de voz, faz um trêmulo, faz uma cabeça assim, e fica bem a forma, e daí não tem aquele sentimento, a essência mesmo. Então, eu acho que só assim que cada um vai criar sua própria crítica, né? De falar assim, olha, apareceu uma banda boa, você viu aquela banda que apareceu? É demais, é revelação do ano. Revelação? Por que é revelação? Então daí você pode questionar e saber, realmente traz alguma coisa nova. Tá certo, tá, muito obrigado. Imagina.